Graça e paz, viajantes missionários. Eu sou Viviane Oliveira, criadora do blog e do canal Viajante Missionário. E hoje eu estou aqui para te indicar 3 maneiras de como reconhecer o seu chamado. Agora, atendendo a pergunta da Carla Prado, minha querida Carla, um beijão pra você. E uma pergunta bastante pertinente, que o resultado foi esse vídeo do canal. Antes de eu falar sobre como você reconhecer o seu chamado, eu preciso trabalhar 3 pilares que é necessário você ter para antes de você desenvolver e reconhecer o seu chamado. O primeiro pilar que eu gostaria de falar é Jesus Cristo. Você já conhece Jesus Cristo como seu Salvador? Parece básica essa pergunta, mas é super necessário para você que quer reconhecer o seu chamado para trabalhar na obra de Deus, seja como missionário ou não. A primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida é o reconhecimento de Jesus, a fé que Ele morreu para nos salvar na cruz. E a partir do momento que eu reconheço Ele como meu Salvador, eu já estou apta para começar a desenvolver o meu chamado. O segundo pilar é se eu sou batizada em Jesus Cristo. Porque quando eu aceito a Jesus, reconheço Ele como meu Salvador, ou seja, que reconheço que Ele morreu para me dar uma vida eterna de paz junto ao lado de Deus, eu preciso me batizar. O batismo nada mais é que o reconhecimento público de que eu professo a fé em Jesus Cristo. E por último, depois da junção desses 2 passos, aceitar a Jesus e me batizar, eu começo a reconhecer qual é o chamado que eu tenho dentro da obra de Deus. A palavra de Deus diz que uns têm chamados para serem pastores, outros apóstolos, missionários, outros para trabalhar dentro da congregação, alguns para visitar casa de família, hospitais, orfanatos. Tudo vai depender daquilo que o Senhor te chamou. E por isso que hoje a gente tem esse vídeo e agora eu vou falar para vocês as 3 maneiras de você reconhecer qual o seu chamado dentro da obra de Deus. A primeira maneira que você vai reconhecer o seu chamado é você entender que Deus revela as suas promessas. Como assim Deus revela as suas promessas? A partir do momento que você já cumpriu os pilares anteriores que eu te falei, o Senhor Jesus vai começar a te fazer promessas. E há várias maneiras de Deus te fazer promessas. A maneira mais comum e simples é através da Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos milhares de promessas para o povo judeu, para o povo de Deus, para todos nós. E através de uma leitura diária, de um devocional diário da Palavra de Deus, nós começamos a ouvir a voz de Deus. E a partir daí Ele começa a revelar qual é o chamado que Ele tem para mim e para a tua vida. Um exemplo de um chamado que o Senhor mostra na Bíblia é o chamado de Abraão, que eu vou deixar aqui embaixo para você meditar nessa palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 12, você encontra a promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de nações. Outro exemplo também que eu gostaria que você desse uma olhada é no livro de Isaías, quando Isaías começa a declarar e a profetizar a vinda do Messias, Jesus Cristo, para a salvação, muito antes de Jesus vir à Terra. Ou seja, o Senhor fala de uma promessa para nossas vidas muito antes dela se cumprir. Então dá uma olhadinha também aqui no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. A segunda maneira de reconhecer é a confirmação da promessa. Veja bem, o Senhor Jesus ele faz a sua promessa para a nossa vida e logo em seguida ele começa a confirmar de tempos em tempos. Eu não sei exatamente quanto tempo ele começa a confirmar, isso é muito pessoal. Mas ele, por exemplo, se o Senhor fala que você tem um chamado para tocar no conjunto musical na igreja, para louvar ao Senhor, ele fala contigo. E a partir do momento que você está na caminhada, visitando a congregação, andando de acordo com a palavra, os ensinamentos da Bíblia, numa congregação que professa a Bíblia Sagrada, uma igreja, ou seja, uma igreja que tem por base a Bíblia Sagrada, você vai começar a reconhecer esse chamado, você vai começar. Nesse caso, o reconhecimento seria assim, o Senhor vai começar a falar com você. Às vezes você pode ser um músico e o Senhor quer te usar ali, às vezes você nem músico é, você vai se espantar, mas como se eu não sei tocar nada? Mas nós não devemos nos preocupar com a circunstância na hora da promessa, porque o Senhor promete coisas que às vezes pela nossa circunstância são impossíveis, mas esse é o segredo, porque Jesus, o nosso Deus, ele trabalha com fé, ele lança uma palavra para você, algo que possivelmente é impossível,
E a sua fé, através da sua fé, ele vai trabalhando o seu caráter cristão e o seu caráter pessoal para alcançar e chegar no lugar que ele tem preparado para você. Como exemplo de leitura, eu vou deixar aqui embaixo o livro de Números, capítulo 23, versículo que Jesus fala, que Deus atesta, que ele faz uma promessa, que ele confirma e depois ele cumpre. E o livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, onde ele fala que Jesus, o nosso Deus, não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Ou seja, antes de Deus fazer algo na tua vida, ele vai te avisar diretamente ou vai encontrar uma maneira, um profeta, através da Bíblia, para te falar aquilo que será feito na tua vida. A última maneira que eu separei para você entender como reconhecer o seu chamado, é sobre a capacitação e o desejo de realizar. Como assim a capacitação e o desejo de realizar? O Senhor te capacita. Como o exemplo anterior que eu dei, às vezes você é chamado para ser músico, mas você não sabe tocar. O Senhor vai te dar as condições para que você se prepare para desenvolver aquele chamado. E em muitos casos o Senhor já dá a condição a partir do momento que você nasce, porque a Bíblia fala que você foi escolhido antes de entrar no ventre da sua mãe. Então, o Senhor te prepara com aptidão e talento para você alcançar a melhor maneira de desenvolver o seu chamado dentro da obra de Deus. O Senhor me preparou em idiomas muito antes de eu saber que um dia eu seria usada para visitar nações, conversar com pessoas de várias partes do mundo e, através da minha vida em Cristo, pregar o evangelho de salvação. Veja bem, toda a capacitação que Deus dá, além dela ser no seu talento, o Senhor te capacita a lidar com pessoas. O maior intuito da obra de Deus é fazer com que você lide com pessoas, ou seja, e lhes ensine a viver uma vida em Cristo para que cada um deles também alcance a mesma salvação que você vai alcançar. Um exemplo magnífico que eu tenho da capacitação é o Davi. O rei Davi, que antes de ser rei, era um menino que ele cuidava das ovelhas de seu pai. E esse menino, ele começou esse trabalho, eu não sei com quais circunstâncias, mas ele ganhou um amor por esse trabalho. Ele cuidava de cada ovelha como se fosse uma pessoa da família. Então, ele mesmo se relata nos capítulos da Bíblia que ele já tinha lutado com leões, já tinha lutado com um leão e com um urso para defender ovelhas. Ou seja, ele se lançou, colocou o seu coração naquele trabalho. E a partir daquele trabalho, Deus já estava o capacitando para que ele alcançasse o seu posto maior, que era de rei, no qual ele ia cuidar de uma população, ele ia cuidar de uma nação, a nação de Israel. A partir da capacitação, quando ele teve uma oportunidade, lhe cresceu um desejo muito grande de lutar contra o gigante Golias, que foi um momento crucial para que ele tomasse posse de sua promessa. Porque quando ele viu que o Senhor já tinha lhe dado condição de vencer um leão e vencer um urso, lhe cresceu o desejo no coração de combater o gigante, porque ele saberia que a partir do momento que ele vencesse aquela batalha, ele estaria em outro patamar com Deus e ia chegar cada vez mais perto da promessa que Deus tinha na vida dele, que era de ser rei. Eu deixo aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 17, para você meditar um pouco nessa palavra, que tem as referências de Davi, quando ele comenta que ele lutou com o leão e com o urso, e também conta um pouquinho da vida dele, dessa capacitação que o Senhor trouxe para a vida dele antes de ele assumir o chamado. Já deu para entender um pouquinho como que você reconhece o seu chamado? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado muito. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário. Deixa o seu comentário, deixa o seu like também, inscreva-se no nosso canal e pode ativar o sininho, porque através da ativação do sininho você recebe as novidades do nosso canal. Assim que eu lanço o vídeo aqui, você já recebe na sua casa e fica super atualizado. Graça e paz, muito obrigada por chegar até aqui e até o próximo vídeo.